Abençoados e abençoadas, graça e paz. Espero encontrá-los felizes, alegres, satisfeitos, reinando em vida e gozando a mais perfeita paz. Eu quero hoje trazer um entendimento acerca do governo do Espírito. Não um governo humano, como existe dentro das sinagogas. Os nossos irmãos que lá estão, eles vivem debaixo dos preceitos dos homens, dos seus achismos, e eles não querem sair, eles se sentem muito bem dando satisfação aos homens, achando que estão agradando a Deus. Mas eles fazem isso acreditando que se deva fazer, que é uma orientação divina, porque esses homens, eles se apresentam como uma suposta autoridade espiritual. Eles se acham os tais, são cheios de títulos, buscam primazias, querem status. Dizem eles que são homens de Deus, dizem eles que são anjos da igreja, aspas, dizem eles que são ungidos de Deus, que são profetas, que são atalaias. Passa para os filhos de Deus que lá estão, que há um canal entre eles e os céus, e entre os céus e eles. Eu quero te dizer uma coisa. Foram 3 as manifestações de Deus. A primeira foi quando Deus levantou profetas. E então Deus falou durante anos por meio da boca dos profetas. Era Deus falando pela boca dos profetas. Era a manifestação de Deus. Deus falava ao povo através dos profetas. Existiam os sacerdotes, e o povo ia aos sacerdotes, e os sacerdotes apresentavam as suas queixas diante de Deus, as queixas do povo. Era assim que funcionava. Então, só que esse ministério profético, ele já não existe mais. Ele teve um tempo de duração. Ele durou até João. Mas eles continuam usurpando esses dons. Por isso que eles se auto-intitulam pastores, evangelistas, bispos, apóstolos. E não vai demorar muito, serão chamados de semideuses, porque eles estão em busca de uma outra nomenclatura, porque chega a um ponto que muitos se equiparam. E o que eles querem é estarem sempre acima. Então, o tema de hoje é: o entendimento deixa uma impressão tão profunda na alma a respeito da realidade de Deus. A vida é através do Espírito. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daí eu pergunto, como se pode entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você se submete às autoridades dos homens? Como você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Uma vez que o ministério, profético, como eu disse, a manifestação de Deus já não existe mais. Através dos profetas, através dos homens, já não existe mais. Deus, ele habita no nosso espírito. É no nosso espírito que ele testifica. Então você, como filho de Deus, quando a mente
é aberta, quando a salvação vem através da mente, você passa a entender que você é filho, e como filho, então você passa a viver sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Romanos está escrito isso. Então os filhos de Deus não receberam o espírito de escravidão, porque essa é a escravidão que eles vivem dentro da sinagoga. Mas diz que recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito, como eu já disse, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É preciso perceber que o Espírito, na verdade, já veio. Ele já veio. Ele foi derramado sobre toda a carne. Foi a terceira manifestação de Deus. A segunda foi de Cristo em carne, que veio cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando se tem esse entendimento, os filhos são conduzidos à plena verdade. É o que nós hoje vivemos. A plena verdade. A verdade que liberta. A verdade que nos faz entender que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos e é Senhor de todos. Que esse Deus não tem nenhum adversário, como a religião apresenta um tal de Satanás como um ser espiritual, como se fosse um inimigo dos filhos de Deus e inimigo do próprio Deus. E que Deus vive sempre pelejando e guerreando e lutando contra esse tal ser espiritual. É isso que eles pregam, é isso que eles ensinam, é isso que eles incutem na mente das pessoas. Quando o diabo é a nossa carne, as tentações são da carne. E os carnais vivem na prática das obras da carne, os espirituais não. Porque eles são espirituais. Então eles não vivem nessas práticas. Eles não vivem na tentação da carne. Então esse espírito, ele presta testemunho da verdade em nós e deixa uma impressão profunda na nossa alma a respeito de toda a realidade de Deus. Nós conhecemos hoje a Deus. Tem uma passagem que diz: prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que acontece conosco, que fomos salvos na mente. Por isso se faz necessária a salvação da mente, para ser livre, para se submeter tão somente a Ele. O Espírito é o Senhor. Eles ainda me chamam de herege. Eles ainda me chamam de anticristo, de falso profeta, com essa mensagem. Porque a palavra da verdade não faz o jogo do sistema religioso. E quando você vai de contra o sistema, você é alienado, você é alijado, você é mal visto e muitas das vezes se torna até perseguido. Desculpa. O que aconteceu com Paulo quando ele conheceu a verdade? De perseguidor que ele era, por ser um judaizante, ele se tornou perseguido. Porque a sua mensagem era diferente da mensagem do sistema da época. O seu evangelho era outro, era do ressuscitado, era o evangelho eterno, era o evangelho da visão, da graça de Deus. Então, nenhuma autoridade ou poder na terra é capaz de afastar nós desse conhecimento. Ninguém pode nos afastar. Por mais que eles sejam contra nós, jamais nos afastará dessa verdade. Jamais nos afastará dessa realidade. Porque esse entendimento nos deixa uma impressão tão profunda na nossa alma a respeito de Deus. E nós não abrimos mão disso. Hoje nós conhecemos a Deus, sabemos quem é o Senhor. Então todos aqueles ensinos
que outrora nos trouxeram, nós descartamos, jogamos por terra. Paulo disse, tudo antes se tornou como esterco. E eu agora prossigo em conhecer o Senhor. Esse Deus é soberano, quer dizer único. E como verdadeiro Filho de Deus, servimos a Ele em espírito e em verdade. E o nosso culto a Ele é racional. Não cultuamos como os religiosos cultuam dentro das sinagogas, mediante ritos, liturgias, praticando cerimoniais. Essas coisas todas que vocês sabem que acontecem dentro desses lugares, que eles fazem em nome de uma tal obra de Deus e dizem que lá é casa de Deus, que lá é casa de se buscar a Deus. Então estamos voltados para as bênçãos espirituais. Levantamos cada dia bendizendo-no, porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Fomos predestinados para sermos filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. Não segundo o meu querer. Não fui eu que o escolhi, não fui eu que quis, foi Ele que nos escolheu, segundo o beneplácito da sua vontade. E como então aceitar Jesus se Ele já me amou primeiro, se Ele me escolheu primeiro? Mas é um rito da religião. Tu quer ir para o céu? Segundo eles, aceita Jesus como Salvador. Levanta a mão como sinal. Saia do seu lugar e venha à frente como sinal. Deixa eu fazer uma oração. E agora você confessa seus pecados ali. Que pecados? Confessar se pecado era transgressão da lei. E nós nunca fomos pecadores. Já nascemos perfeito nele. Nova criatura. Pedir perdão era para os judeus que eram pecadores. Eles precisavam sim de arrependerem e passar pela água do batismo, porque era um procedimento da lei. Então, isso que aconteceu conosco é para o louvor da sua glória. Então, assim sendo, dele recebemos gratuitamente tudo isto. Ele nos deu de graça. Somos propriedade exclusiva dele. Ninguém nos arrebata de suas mãos. Ele é o único Senhor, o único pastor. Não há outro. O nosso governo não é humano. O nosso governo é do Espírito. Eis aí a diferença daqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem esse entendimento. Deixamos de ser carnais. Isso ocorreu com Paulo. Ele disse que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora sou adulto, me tornei grande. Ele deixou de ser alimentado com leite, que é o que acontece dentro desses lugares. O alimento é leite. E quem toma leite o tempo todo não se fortalece, não se vigora. Precisa de uma comida mais forte, mais pesada. E a palavra é esta, é a pérola da graça de Deus. Então Paulo, ele disse, somos espirituais. A lei de Moisés era carne. Era carne. E ela já foi cumprida. A lei de Moisés serviu como um aio. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz. Olha o que diz no versículo 24. Vou ler o 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Olha Paulo falando aos irmãos da Galácia, encerrados para aquela fé que me havia
de manifestar, de maneira que a lei nos servia diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Justificado pela fé. Então a lei para os judeus serviu como um aio para conduzi-los a Cristo, para controlar a conduta dos israelitas. Foi para isso que ela serviu. E quando essa lei era acatada por eles, protegia-os contra dano físico e moral. Caso cumprisse, eles estariam protegidos de dano físico e de dano moral. Mas por causa da imperfeição dos israelitas, a lei expunha suas transgressões e mostravam para eles que eles estavam sob condenação. Estavam sob condenação. Por isso que ele disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam debaixo de maldição, eles estavam condenados. Quando Cristo vem, cumpre a lei e diz: está tudo consumado. Paulo, quando recebe o entendimento dessa palavra reveladora, ele se dirige aos irmãos ali em Roma e diz para ele, Romano 8:1, portanto agora não há mais condenação, porque vocês já não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão nele. A vida agora é através do Espírito. Ele morreu e ressuscitou. Em Espírito foi assunto aos céus. Então agora viva através do Espírito. Aí nós olhamos para as sinagogas, que eles chamam de igreja, esses templos religiosos. Quantos ainda estão debaixo da lei, com as suas regras, ritos, preceitos, cerimoniais e rudimentos, e tendo ainda o homem como o seu tutor? Quem os conduzia era Moisés. Era Moisés. E assim, hoje, dentro desses lugares, os filhos de Deus que estão lá, os filhos da livre, com o véu posto sobre o rosto, são conduzidos por esses homens. Eles são os seus tutores, esquecendo eles que a fé já chegou. Paulo disse isso a eles. A fé já chegou. Fomos justificados pela fé. Como eu li aqui, 3, versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. Andamos por fé e não por vista. Não temos que ver para crer, não temos que fazer. Tudo que tinha que ser feito já fez. Agora é por fé. Tomamos posse. Tomamos posse. O Espírito assumiu o controle de tudo. Ele é Espírito, Ele é Deus. Tudo está sob o seu controle. Não há homem algum que possa estar intermediando você e Deus. A Deus não existe. Isso é mentira. Isso é um engano dos homens. Isso é um engano da religião. Eles têm seus interesses, suas conveniências, porque isso lhes dão status, lhes dão primazia. Eles são o centro das atenções. Veja aí na internet essas convenções, essas siglas que eles criam, esses encontros, essas reuniões dos cabeças. Eu estou falando dos líderes, enquanto você está ralando, trabalhando noite e dia para sustentá-los, para dar-lhes mordomias, para proporcionar a eles todas essas coisas que você não tem. Você não tem. Muitos não têm uma casa própria, muitos não têm um carro, muitos não comem uma carne todos os dias, muitos não têm um plano bom para quando adoentar, se dirigir para lá, para um tratamento melhor, precisa ir para um hospital público.
correr para a farmácia popular porque não tem dinheiro para comprar remédio. Mas sustenta esse sistema. Eu deixei de sustentar esse sistema em 1993. Ainda permaneci lá por 24 anos. 24 anos sem dizimar. Apenas ofertava quando ia às reuniões. Porque eu entendi isso. Eu fui salvo na mente. O meu entendimento veio. Aí comecei, com o tempo, a enxergar outras coisas. A ver que aquele lugar que eu ia, às vezes durante a semana e aos domingos, não era casa de Deus. Ali não era lugar, templo da adoração. O templo era eu. Era em mim que ele habitava, no meu espírito. Comecei a entender que eu poderia tão somente adorá-lo 24 horas por dia, aonde eu estivesse, que eu não precisava de um templo, que eu não precisava de um homem como autoridade sobre a minha vida. Quando o entendimento vem, você liberta de tudo isso, de todas essas coisas. Foi esse entendimento que o Cristo Nazareno quis dar através dos seus discípulos ao mundo de Israel, ao povo de Israel, salvação na mesa. Aquele que crer será salvo da grande tribulação, do juízo de Deus que está por vir. Será salvo, será liberto da lei de Moisés, não vai viver mais debaixo de maldição, debaixo de condenação. Aí vem Paulo que recebe esta visão e diz ao povo de Israel: não há mais nenhuma condenação. A lei foi cumprida, ela foi tirada, os fardos, o jugo, vocês agora estão livres. Permanecei, pois, livre na liberdade com que ele vos libertou. Nós que hoje temos esse entendimento, vivemos isso hoje, vivemos isso, essa liberdade. Reinamos em vida. Eles não sabem o que é reinar em vida. Você sabe. Você que tem a mente ativada, você que tem o entendimento, você sabe o que é reinar em vida. Você sabe o que é descansar no Senhor. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, conosco, porque faz parte da vida, faz parte da carne. Ele disse, o Nazareno, nos seus dias, João 16:33, tereis aflições. Essas aflições são na carne, mas os espirituais não se deixam abater, não se deixam levar por essas aflições da carne, porque sabem quem tem crido, sabem quem está descansando, sabe quem é o seu guia, sabe quem é o seu orientador, sabe quem alegra a sua alma. Então esse entendimento deixa uma impressão tão profunda na nossa alma a respeito da realidade de Deus. Hoje nós conhecemos a realidade de Deus, porque vivemos uma vida através do Espírito. Esta é a palavra. Divulgue, compartilhe, dê um like, semeie esta palavra. Quem sabe, ao ouvir, o entendimento possa vir. Não vai vir nunca pelos teólogos, nunca pelos professores, por esses tais pregadores e ensinadores que ocupam os púlpitos desses lugares. São verdadeiros animadores de auditório. O entendimento só o Espírito Santo pode dar. Eu fiz faculdade de teologia, eu fui professor de teologia e não tive o entendimento. Joguei o jogo do sistema, mas quis o Espírito Santo um dia que esse entendimento viesse. E hoje eu posso dizer, sou livre. Beijo no seu coração, um forte abraço. Dê um like, ajuda esse canal a crescer. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.